A nova dispensação. O único lugar que o homem tem que buscar é a consciência de seu próprio ser. A razão é que Deus é consciência, consciência infinita, e essa consciência é a consciência do homem individual, seu e meu, santo e pecador, em qualquer lugar e a qualquer momento. Alguns poucos aprenderam a voltar-se para o reino de Deus dentro de si mesmos, não pelas coisas, mas pela graça espiritual, pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus. E eles encontraram a paz, não a paz encontrada nas coisas do mundo, ou a paz que você pode encontrar na terra. O caminho infinito revelou que Deus é consciência, que a consciência é a substância de toda forma, e que essa consciência infinita é a sua consciência individual. Você não tem um pedaço dela, você tem toda ela. O fato de você não extrair tudo dela significa que você extrai apenas o suficiente para satisfazer suas necessidades imediatas. Meditação revela o infinito. Quando você souber disso, entenderá por que a meditação, ensinada no caminho infinito, terá que ser introduzida nos povos do mundo oriental. É verdade que a meditação sempre foi um modo de vida no Oriente, mas as pessoas nunca souberam a função da meditação. A maioria delas não sabe que Deus constitui a consciência individual e que o propósito da meditação é voltar-se para dentro, para abrir um caminho para que o infinito flua a partir de dentro. E isso não deve ser encarado como uma mera prática ou disciplina religiosa. Deve ser encarado como o passo mais prático em direção à harmonia. Se você conhecer a harmonia e a liberdade mental, física, espiritual, econômica e até a liberdade política, você as conhecerá apenas extraindo-as de dentro de sua própria consciência. Você não deve pensar nem por um minuto que haverá um governo de homens em qualquer lugar que será dedicado exclusivamente aos interesses das pessoas do mundo, para que recebam abundância, igualdade, justiça e paz na terra. É verdade que haverá um indivíduo aqui e ali dedicado à liberdade para todas as pessoas, mas ele não terá muito sucesso em um mundo de políticos que só servem a si mesmos. A liberdade que você busca, igualdade, justiça e paz, deve fluir de sua consciência. Na proporção em que você conseguir esboçar alguma medida do que o mundo reconhece como bom, nesse grau você terá a capacidade de ensinar a outros a extrair isso de dentro de si. Então você será capaz de ajudar aqueles que são levados a você, em virtude de serem da sua família. Isso não significa que você possa correr para Washington, D.C., para Downing Street ou para os médicos dos hospitais, para tentar ensiná-los. Isso significa que você deve sentar-se em sua casa até que aqueles que são guiados pela graça tenham a capacidade espiritual de receber o que você tem para dar. Mas então, se eles não tiverem a receptividade de querer o que você tem para dar, se a mente deles estiver voltada para prata e ouro ou coisas, eles perderão o caminho. O que é a consciência espiritual? Para entender o que constitui a consciência espiritual, você começa com o princípio de que Deus constitui a consciência individual. Mas, sobreposta a essa consciência, está a mentalidade humana ou o intelecto humano, que foi ensinado através dos tempos a aceitar dois poderes, duas leis, dois eus. Eu e você mesmo, que esconde a consciência de Deus, que é a nossa consciência. Como seres humanos, não temos acesso à consciência de Deus, e é por essa razão que, como seres humanos, tudo pode acontecer conosco, e a maioria das coisas acontece. Pecado, doença, falsos apetites, guerra, escravidão, opressão, injustiça. Qualquer coisa e tudo pode acontecer à raça humana, porque ela não tem acesso à consciência divina, que é o tempo todo a verdadeira consciência da humanidade. A consciência espiritual, que é o curador, é a sua consciência no grau em que se tornou desperta dos erros da mente humana e chegou a saber que não há Deus e homem. Deus se manifesta como homem. Ao perceber cada vez mais claramente que você é um com o Pai
e que tudo que o Pai tem é seu, você está construindo sua consciência do eu real. Você está morrendo para as crenças humanas e renascendo em seu estado puro original de consciência de Cristo. Despertar para a consciência espiritual. Essa consciência de Cristo sabe: eu sou o pão, a carne, o vinho e a água. Tenho carne que o mundo não conhece. Eu tenho maná oculto. Nesse segundo conhecimento, você morreu para a parte da humanidade que acredita que deve lutar, conquistar ou roubar para ganhar a vida. Esse grau de humanidade o deixou e você pode descansar na consciência que diz: eu tenho pão, carne, vinho e água espirituais. Eu tenho até o poder da ressurreição dentro de mim. Que alívio não ter que ir a Deus por essas coisas, nem ao homem, mas despertar para a realização. Eu, em meu ser, abarco tudo. Em sua humanidade, você acredita em dois poderes, o poder da saúde e o poder da doença. Mas quando você compreende o princípio de um poder, morre para outra parte da sua humanidade e não precisa de Deus para obter saúde para você, uma vez que não há poder de doença ou lei de problemas de saúde. Não está claro que nessa consciência você morreu para uma parte da humanidade e renasceu em alguma medida da consciência espiritual? Na humanidade, você foi ensinado que as pessoas boas recebem recompensas e as pessoas más, punição. Portanto, quando as pessoas vêm com pecado, doença e pobreza, sua inclinação natural é pensar que elas estão sendo punidas ou que estão recebendo o que está reservado para elas. Quando você percebe que Deus não pune e nem recompensa, que Deus não dá e nem retém, você renasce em alguma medida de consciência espiritual, a consciência de Cristo que não julga, critica ou condena. Na sua humanidade, você acredita que seus inimigos sempre merecem o que recebem, mas ninguém pode esperar ser um praticante ou professor com esse tipo de consciência. O praticante ou o professor deve compreender constantemente a identidade espiritual daqueles que são vistos como inimigos e compreender o fato de que os erros que os tornam seus inimigos estão todos envolvidos nessa ilusão mortal de uma crença em dois poderes. Manter um ser humano em julgamento é da consciência humana, não há cura nela. Somente quando a consciência humana é superada, qualidades humanas, julgamentos humanos, crenças humanas, poderes humanos, você renasce na consciência espiritual. Quando uma pessoa pede ajuda a um praticante, ela não está tocando em ninguém que a esteja criticando, julgando ou condenando. Ela não está tocando uma consciência que acredita que ela esteja doente, nem que acredita que existam dois poderes. Ela está tocando a consciência divina. Ninguém pode ser professor ou praticante no caminho infinito e continuar vivendo de acordo com os padrões humanos. Ele tem que desenvolver a consciência que não luta contra o mal, que não o julga e não procura puni-lo. Ele tem que desenvolver a consciência que reconhece não apenas que ele e o Pai são um, mas que você e eu somos o mesmo um, porque existe apenas um eu. Mas repetir essas palavras é apenas prestar atenção aos princípios. Sem alguma medida de compreensão e realização dos princípios, não haverá consciência de cura. Esse é o objetivo, e na proporção em que você alcança esse objetivo, você se torna professor ou praticante, mesmo que em nenhum momento tenha atingido toda a medida da humanidade em Cristo Jesus. Se você a atingirá ou não neste plano, eu não sei, mas isso não é muito importante. O importante é que, a cada dia, você cumpra o máximo que puder entender e perceber, e não tenha pretensões de ir além disso. É importante não assumir uma consciência que você não alcançou. Por quanto tempo o processo diário de morrer continua? Eu nunca peço perfeição espiritual aos nossos alunos. O céu proíbe que eu espere isso deles, sabendo que eu mesmo não o alcancei. Mas sou grato por cada sinal que eles me dão de que estão progredindo espiritualmente e morrendo diariamente. Quanto tempo essa morte deve durar? A Bíblia não afirma quanto tempo levará, apenas diz diariamente.
Diariamente pode durar para sempre, e talvez haja uma morte diária para sempre. Pode ser que ninguém atinja a plenitude. Mas não se preocupe com o quão longe você está da estrutura total da humanidade em Cristo Jesus. Seja grato por ter recebido alguma medida de luz e graça espiritual e que esteja um pouco mais adiante no caminho de morrer diariamente e renascer. Continue assim todos os dias, para que a cada dia você morra de acordo com alguma crença humana e a cada dia renasça para alguma atividade de consciência espiritual. O objetivo do caminho infinito é levar o aluno à conquista da consciência de Cristo ou aquela mente que também estava em Cristo Jesus. É esse estado de consciência que tem olhos mais puros do que contemplar o mal e não pode olhar para a iniquidade, e que, portanto, não dá poder ao mundo do efeito. É o estado de consciência que, ao entrar em contato, dissolve toda a aparência material ou mental, revelando assim a presença espiritual, que é a realidade e é onipresente, mesmo que seja humanamente vista através de um espelho sombriamente. A mensagem do caminho infinito, como me foi dada e como fui instruído a introduzi-la na consciência humana, começa com uma metafísica e conduz à mística. Digo uma metafísica porque existem várias abordagens para a metafísica, algumas completamente mentais, outras parcialmente mentais e parcialmente espirituais, e algumas principalmente espirituais com algo de mental. O caminho infinito é o caminho místico que leva o aluno além da metafísica. Mais uma vez, lembro que a sabedoria de Deus não pode ser transmitida à mente humana, nem através e nem pela mente humana. Os professores do caminho infinito devem ter se elevado a alguma medida da consciência espiritual, ou logo descobrirão que não podem ensinar, transmitir, revelar e elevar, porque independente de quão bem eles possam conhecer a mensagem do caminho infinito e seus princípios, não há poder espiritual, até que tenham sido elevados ao nível de conhecerem o ser, e ser é viver sem pensamentos. Foi-me revelado que uma mensagem espiritual ou mística como Cristo Jesus deu não pode ser dada às multidões, a pessoas doentes que procuram estar bem, pessoas pobres que procuram ser ricas, ou pessoas infelizes que procuram ser felizes. O fato de sua mente estar centrada na realização das coisas deste mundo indica que elas ainda estão no sentido material da vida e não poderiam receber a sabedoria de Deus, mesmo que o professor tivesse a consciência para transmiti-la. Mas se o instrutor estiver naquele estado de consciência em que sua preocupação é primariamente obter saúde física, suprimento e felicidade, ele não poderia dar sabedoria espiritual, porque ele nem teria quem dá-la e nem teria consciência que poderia recebê-la de Deus. Vamos supor, no entanto, que você demonstrou por suas obras de cura que tem alguma medida daquela mente que estava em Cristo Jesus, consciência espiritual, e que através da meditação você está recebendo transmissões de sabedoria espiritual e pode transmiti-las. Através da minha experiência, você deve saber que o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, que você deve começar a conduzir seus pacientes e estudantes através da metafísica à consciência mística, e que a metafísica que você transmite deve ser a metafísica incorporada na mensagem do caminho infinito e nenhuma outra. Dois princípios fundamentais da metafísica do caminho infinito são que o pensamento não é poder e que a mente humana não é poder. A mente humana é uma via da consciência. O que o mundo chama de mente carnal ou a crença em dois poderes não é poder. Esse princípio acaba levando o estudante àquele estado de consciência que reconhece que a própria lei kármica não é poder, pois na presença de Cristo, que é o seu estado de consciência, se você o alcançou, não existem outros poderes. Mesmo Pilatos, com todo o seu poder temporal, não poderia ser um poder. A paralisia, com toda a sua reivindicação de poder, não pode ser um poder. Nada da natureza da matéria ou da mente pode ser um poder na presença de sua consciência, quando ela está sintonizada com o infinito e está recebendo comunicados do Espírito, o que realmente significa graça divina, tornando-se um anjo da descendência de Deus.
Toda transmissão do Espírito vem como um ato de graça. Não é algo conquistado ou merecido. Não é algo a que você tem direito como ser humano, porque sua condição humana não merece nada de Deus e sua humanidade deve morrer antes que sua natureza espiritual possa ser revelada e antes que você possa ser o destinatário da graça de Deus. A graça de Deus é dada apenas aos filhos de Deus, seus anjos, como herança divina. Bem aqui é um bom lugar para lembrá-lo de que existe apenas uma maneira pela qual você pode se tornar um filho de Deus, um anjo da família de Deus. E esse é o grau em que você vai a Deus sem um desejo, uma esperança ou uma necessidade. Você é um dos anjos de Deus no grau em que pode entrar em meditação, não com um pensamento de que talvez consiga parar a próxima guerra, o próximo maremoto ou o próximo massacre no feriado de fim de semana nas estradas, mas quando você pode ignorar toda a aparência humana e buscar apenas uma comunhão interior com o Espírito, para que o Espírito de Deus possa testemunhar com o seu Espírito e revelar não um mundo humano agradável, sem todos os seus males, mas o reino de Deus na terra, um universo não de pessoas boas, pessoas saudáveis e pessoas ricas, mas um universo de pessoas espiritualmente puras demais para verem ou contemplarem a iniquidade. Então, como professor, lembre-se de que sua função é elevar o aluno a esse estado de consciência. Como você vai fazer isso? Deus me revelou como. E o caminho para nós neste momento é ensinar completamente a metafísica do caminho infinito, para que passo a passo o aluno possa perder o medo do poder do pensamento, do poder da mente, do poder da lei kármica, do poder dos germes, dos acidentes, do poder das pessoas. Em outras palavras, para que aprenda gradualmente a perder o medo da mente e da matéria. Este é um processo metafísico e é atingido pelo estudo e pela prática dos princípios que estão incorporados na mensagem do caminho infinito.